Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho à Distância, promovido pelo Centro Espírita Antônio de Oliveira. O tema da nossa reflexão chama-se Conversão e foi extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição número 15. Vamos iniciar com uma breve prece, nos sintonizando a equipe espiritual para nos harmonizarmos e, sobretudo, sermos inspirados pelos benfeitores espirituais. Senhor Jesus, aqui estamos para estudarmos o seu Evangelho Redentor. Sê conosco, Mestre. Abra os nossos corações e nossas mentes para a devida compreensão da lição que vai ser ministrada na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. E esse texto de Emmanuel vai nos trazer uma epígrafe. São palavras de Jesus apontadas pelo evangelista Lucas, capítulo 22, versículo 32. E diz Jesus: E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus mencionou essa frase diretamente ao apóstolo Pedro. Na última reunião antes da sua prisão, Jesus passou instruções, inclusive anunciou a negação de Pedro, mas num propósito de estimulá-lo, para que ele tivesse fé, porque Jesus sabia da fragilidade, da insegurança de cada apóstolo e ele confiava a sua ida, a sua partida do mundo físico para o mundo espiritual, aqueles 12 guerreiros, inclusive a Pedro. Então, uma demonstração de muito amor e muito carinho, porque sabia que Pedro iria passar por um grande processo de transformação. A palavra converteres vem de conversão, que quer dizer transformação, que quer dizer mudança de comportamento. E bem específica para aquele momento, porque Pedro, assim como os demais apóstolos, depois da partida do Mestre, estaria caminhando para um processo de muita transformação. E depois, na sequência, essa palavra confirma teus irmãos, ou seja, transforme-se e dê o testemunho a teus irmãos. Porque aqui, nesse contexto, a palavra confirma, de confirmação, quer dizer testemunho. Então, e tu, quando te converteres, quando te transformares, confirma teus irmãos, dê o testemunho aos teus irmãos,
Que irmãos são esses? Os irmãos de fé. Aqueles que Pedro estaria acompanhando e ajudando no seu próprio processo de melhoria e no processo de melhoria dos demais. Principalmente dando sequência ao cristianismo. E Emmanuel vai nos traduzir, trazendo para nossa reflexão que a conversão é muito difícil. Essa transformação é um processo. Assim como Pedro, depois da ida, a volta de Jesus, a saída física de Jesus, deixando-os naquele testemunho, naquela caminhada, naquela jornada de transformação, assim somos nós, seres imortais, num processo de conversão, num processo de transformação, com todas as dificuldades. Se Pedro teve dificuldades, nos dias de hoje não é diferente. Então, Emmanuel vai nos dizer também que é muito comum nós nos iludirmos, achando que porque estamos no processo de crença, de acreditar, quando dizemos eu creio, seja o suficiente para nos colocarmos de fato transformados, convertidos. Porque a transformação ela exige uma mudança de comportamento. Podemos acreditar em algo, mas não necessariamente estaremos estimulados a uma transformação, a uma conversão, a uma mudança de comportamento. Isso mostra que enquanto Jesus estava no meio, fisicamente, junto com os apóstolos, eles estavam envolvidos, todos os apóstolos acreditavam, diziam eu creio, extremamente envolvidos sentimentalmente com o Mestre, com a postura do nosso Mestre, mas não necessariamente transformado. A transformação, ela exige compromisso. Deixamos de nos envolver para assumirmos o compromisso de nos transformarmos, de vivenciarmos, de darmos o testemunho. E Pedro, todos nós sabemos que foi um trabalhador extremamente ativo. Jesus demonstrou muita preferência por Pedro, principalmente escolhendo a sua própria casa para as reuniões, para os evangelhos, no meio familiar.
para ensinar toda a família dos apóstolos. Escolheu o lar singelo de Pedro. E vamos lembrar que Jesus esteve com todos os apóstolos durante 3 anos consecutivos. E todos eles presenciando, inclusive Pedro, aquelas maravilhas, curas, o amor incondicional, a postura de uma moralidade sem igual do Mestre. Aquele processo de 3 anos, um processo de treinamento contínuo, para que depois da sua partida do mundo físico para o mundo espiritual, eles pudessem mostrar sua conversão, portanto, a sua transformação no caminhar da divulgação do Evangelho que Jesus deixou como exemplo. E como foi a vida de Pedro e dos demais apóstolos depois da partida do Mestre? De muito sacrifício. Sacrifício externos, renúncias e lutas internas. Lutas de autoaprimoramento, de autoconhecimento. Muitas dores, muitas aflições, mas no processo de burilamento daquela grande pedra que vai se transformando para finalmente estar num processo lapidado e convertido, transformado. E assim se deu, não só com Pedro, e principalmente depois com o apóstolo Paulo. O processo lento e contínuo, inclusive a transformação da crença pela certeza, a transformação do envolvimento para o compromisso. E na nossa vida real? Como anda a nossa conversão, a nossa transformação? É o convite para pensarmos. Estamos nos apropriando da circunstância da nossa vida para deixarmos o envolvimento para nos transformarmos de verdade, para nos comprometermos? Ou estamos naquele processo, uma hora eu creio, outra hora eu descreio, uma hora eu confio e entrego, outra hora eu desconfio e sofro. Estamos num planeta escola. Estamos num grande pronto-socorro espiritual. Portanto, é natural os sacrifícios, as lutas internas, as grandes batalhas que travamos conosco mesmo, as incertezas, o medo, a angústia,
Mas o que temos feito? Temos buscado o mestre nessa grande escola? Temos nos apropriado do Evangelho como guia, como bússola, como farol, aquele manual que nós temos que ler diariamente e pautarmos as nossas vidas neste manual? Somos doentes da alma, precisamos desse médico. Jesus foi e é o mestre e médico das almas. Ele esteve aqui entre nós. Ele esteve presencialmente porque ele mesmo disse: os sãos não precisam de médico. Nós precisamos de Jesus. Nós somos os doentes que precisamos do seu Evangelho. É na dor que encontramos o remédio. É na dor que temos a prescrição do médico para a medicação certa que precisamos. Mas será que ainda esperamos o remédio açucarado? Aquele remédio que os nossos queridos cuidadores da nossa infância, os nossos pais, os nossos avós colocavam um pouquinho de açúcar para deixá-lo mais agradável. Será que a medicação que nós hoje precisamos não é aquela medicação que realmente cura? Só poderemos dar o testemunho diante desse cenário. É a nossa grande oportunidade. Em tempos de dificuldades, nesse momento de prova coletiva, é onde precisamos nos unir. É aonde precisamos buscar o lenitivo da fé em Jesus, da fé que transforma, que modifica comportamento. Aquele testemunho que foi pedido para Pedro quando ele se convertesse, quando ele se transformasse, diante dos nossos amados, diante dos nossos inimigos, diante de tudo que está ao nosso redor. O testemunho não mais do envolvimento daquele mestre que está no nosso imaginário, que nos prescrevem lições magníficas, mas sobretudo naquele que mostra o caminho seguro para conduzirmos o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações. É por isso da nossa permanência aqui, nesse planeta, escola e grande pronto-socorro espiritual. Precisamos
nos comprometer com os passos do Mestre, nos convertendo no processo de sacrifício, de renúncia e de testemunho. E vamos finalizar com o texto de Emmanuel, que ele vai nos dizer: não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe e continue conosco, por amor, nos mostrando o caminho. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.